Durante o regime nazista, a vida dos civis alemães foi completamente redesenhada. Nada foi deixado de fora. Trabalho, lazer, família, crenças, sexualidade e até mesmo a linguagem cotidiana foram absorvidos pelo aparato estatal. Os cidadãos deixaram de ser indivíduos e se tornaram engrenagens da máquina. Essa transformação não foi imposta repentinamente. Foi construída por meio de leis, rituais, promessas de estabilidade e recompensas simbólicas. A propaganda se infiltrou nas salas de aula, nas canções populares e nas brincadeiras infantis. Aqueles que se adaptaram foram recompensados. Aqueles que se desviaram desapareceram. A vigilância não era apenas policial, era doméstica, no local de trabalho e íntima. Como a vida cotidiana foi moldada sob uma ditadura total? Até que ponto a população cooperou com a própria perda de liberdade? E quantos desses hábitos totalitários sobreviveram à queda do regime? Quando a liberdade desaparece, a vida civil sob o Reich. A democracia alemã não morreu repentinamente. Ela se desvaneceu gradualmente, dia após dia, decreto após decreto, até que os cidadãos despertaram para uma realidade completamente diferente. Quando Adolf Hitler tomou posse como chanceler em janeiro de 1933, muitos alemães acreditaram que se tratava apenas de mais uma nomeação política dentro do sistema republicano. Não conseguiam imaginar que tinham acabado de testemunhar o início de uma transformação social que alteraria todos os aspectos de suas vidas cotidianas. Os alemães viveram 14 anos sob a República de Weimar, um experimento democrático nascido em meio às ruínas da derrota militar e da humilhação nacional. Mas essa democracia foi marcada por crises constantes: a ocupação francesa do Ruhr, a hiperinflação que destruiu as economias da classe média, os confrontos de rua entre extremistas de esquerda e direita e, finalmente, o colapso econômico global que deixou 6 milhões de alemães desempregados. Nesse contexto de desespero coletivo, a retórica nazista encontrou terreno fértil. Hitler não prometeu apenas empregos ou estabilidade econômica. Ele ofereceu algo mais profundo: a restauração do orgulho nacional, a criação de uma comunidade unida pelo sangue e pelo destino, e a promessa de que a Alemanha recuperaria seu lugar como uma grande potência europeia. Para milhões de alemães exaustos por anos de crise, essa mensagem soou como uma salvação. A mudança começou sutil, mas inexoravelmente. Em fevereiro de 1933, o incêndio no prédio do Reichstag forneceu o pretexto perfeito para a suspensão de liberdades civis básicas. O decreto de emergência que se seguiu parecia banal em uma república que vivera sob estados de exceção durante grande parte de sua existência. No entanto, desta vez, as medidas não seriam temporárias. A liberdade de imprensa foi a primeira a desaparecer. Jornais da oposição foram fechados ou forçados a publicar apenas notícias aprovadas pelo governo. O rádio, que alcançava milhões de lares alemães, tornou-se um instrumento de propaganda estatal. Emissoras estrangeiras foram proibidas e ouvi-las tornou-se um ato de traição. A liberdade de reunião seguiu o exemplo. Manifestações políticas independentes foram proibidas, enquanto os desfiles nazistas se multiplicavam. As ruas alemãs estavam repletas de bandeiras vermelhas com suásticas, uniformes marrons e cânticos marciais. O espaço público deixou de ser um local de encontro cívico e se tornou um palco para teatro político. A vida social tão rica em tradição alemã foi sistematicamente desmantelada. Clubes esportivos, associações culturais, grupos de caminhada e até mesmo corais foram dissolvidos ou incorporados a organizações nazistas. Não havia espaço para socialização espontânea. Tudo tinha que ser canalizado através do partido. Os trabalhadores perderam o direito à greve, à negociação coletiva e o direito de mudar de emprego sem autorização governamental. Em troca, receberam a promessa de estabilidade no emprego, melhores condições de trabalho e acesso a programas de lazer subsidiados. Para muitos, especialmente aqueles que sofreram anos de desemprego, essa troca parecia aceitável. A transformação econômica foi apresentada como um milagre. Os números oficiais de desemprego começaram a cair drasticamente. Grandes projetos de obras públicas começaram. A construção de rodovias conectando todo o país, estádios monumentais e imponentes prédios governamentais. Milhares de homens retornaram ao trabalho e as famílias recuperaram uma renda estável. No entanto, essa recuperação econômica teve um preço oculto:
Grande parte do financiamento veio do confisco de propriedades judaicas e da enorme dívida pública. Além disso, grande parte da produção foi destinada ao rearmamento militar, embora isso tenha sido mantido em segredo. A Alemanha se preparava para a guerra enquanto seus cidadãos celebravam o retorno da prosperidade. O conceito de Volksgemeinschaft, ou comunidade nacional, tornou-se o princípio organizador da nova sociedade. Essa ideia prometia superar as divisões de classe que haviam dilacerado a Alemanha durante a República. Não haveria mais burgueses ou proletários, mas apenas alemães unidos por seu sangue ariano e sua lealdade ao Führer. Mas essa comunidade foi construída com base na exclusão sistemática de todos aqueles considerados estrangeiros à nação. Os judeus foram os primeiros a vivenciar essa marginalização. Perderam seus empregos no serviço público, foram excluídos das universidades e tiveram seus negócios boicotados. Mas não estavam sozinhos. Comunistas, social-democratas, testemunhas de Jeová, homossexuais e pessoas com deficiência também foram expulsos da comunidade nacional. A vida cotidiana tornou-se repleta de rituais nazistas. A saudação tradicional foi substituída pelo Heil Hitler estendido. Retratos do Führer apareceram em escritórios, escolas e empresas. As datas do calendário foram redefinidas. O aniversário de Hitler tornou-se um feriado nacional, enquanto as celebrações tradicionais foram reinterpretadas sob uma perspectiva nacional-socialista. No final da década de 1930, a transformação estava completa. Os alemães viviam em uma sociedade onde todos os aspectos de suas vidas haviam sido politizados. Seu trabalho, seu tempo livre, suas relações sociais e até mesmo suas emoções haviam sido colocados a serviço do Estado totalitário. Muitos aceitaram essa mudança em troca de estabilidade econômica e grandeza nacional. Outros simplesmente se adaptaram para sobreviver. Quando a guerra finalmente chegou em setembro de 1939, os civis alemães já estavam preparados havia 6 anos para sacrificar sua liberdade no altar da obediência. A ditadura não precisou se impor pela força. Seduziu suas vítimas com a promessa de uma comunidade perfeita. As Mães do Führer, sacrifício feminino na utopia nazista. Em nenhum lugar as contradições do projeto nazista foram mais evidentes do que em suas políticas em relação às mulheres. O regime que proclamava criar uma sociedade moderna e poderosa tentou simultaneamente relegar metade de sua população a papéis que pareciam herdados do século anterior. Essa tensão entre modernidade e tradição, entre necessidade econômica e ideologia racial, marcou profundamente a experiência de milhões de mulheres alemãs durante os anos do Terceiro Reich. A visão nazista da mulher ideal estava perfeitamente resumida em uma fórmula simples: Kinder, Küche, Kirche. Crianças, cozinha, igreja. Essas 3 palavras encapsulam tudo o que o regime esperava do universo feminino. As mulheres deveriam ser, acima de tudo, mães, responsáveis pelo lar e guardiãs dos valores morais tradicionais. Qualquer ambição que transcendesse esses limites era vista como um desvio perigoso. O Dia das Mães tornou-se uma das celebrações mais importantes do calendário nazista. Não se tratava apenas de homenagear as mães, mas também de exaltar a maternidade como o mais alto serviço patriótico que uma mulher poderia prestar à nação. As cerimônias incluíam a entrega de condecorações oficiais, cruzes de bronze para mães de 4 filhos, cruzes de prata para aquelas de 6 e cruzes de ouro para aquelas que deram à luz 8 ou mais filhos arianos. Essas cerimônias eram espetáculos grandiosos. As mães homenageadas desfilavam pelas ruas principais, recebiam homenagens públicas e desfrutavam de privilégios especiais, como furar filas em lojas. A mensagem era inequívoca. A fertilidade era patriótica e a maternidade múltipla constituía heroísmo nacional. Para incentivar a natalidade, o Estado desenvolveu um sofisticado sistema de incentivos econômicos. Casais recém-casados podiam acessar empréstimos sem juros, que eram progressivamente reduzidos a cada filho nascido. Famílias numerosas recebiam subsídios diretos, descontos em serviços públicos e acesso preferencial a moradias sociais. A vida reprodutiva havia se tornado uma carreira economicamente lucrativa. No entanto, esses benefícios limitavam-se estritamente a casais considerados racialmente dignos. Mulheres judias, eslavas e deficientes não só não recebiam assistência,
como também eram progressivamente excluídas da própria possibilidade de reprodução. A esterilização forçada foi aplicada a dezenas de milhares de mulheres consideradas geneticamente inferiores. A exclusão das mulheres da esfera pública começou imediatamente após a chegada de Hitler ao poder. As universidades implementaram cotas rígidas, limitando a matrícula feminina a 10% do total. Milhares de professoras, médicas, advogadas e funcionárias públicas foram demitidas para dar lugar a homens desempregados. A justificativa era tanto econômica quanto ideológica. As mulheres trabalhadoras estavam roubando empregos dos homens e abandonando sua missão biológica fundamental. Foi estabelecido um ano de serviço doméstico obrigatório para todas as jovens que desejassem cursar o ensino superior. Durante 12 meses, elas eram obrigadas a trabalhar sem remuneração em famílias rurais, instituições de caridade ou famílias com muitos filhos. Esse programa não apenas oferecia trabalho gratuito, mas também supostamente ensinava às jovens alemãs seu verdadeiro lugar na sociedade. Apesar de toda a retórica sobre o retorno ao país, a realidade econômica forçou o regime a trair seus próprios princípios. A escassez de mão de obra, especialmente após a eclosão da guerra, forçou a reinserção em massa de mulheres no mercado de trabalho. Entre 1933 e 1944, o número de trabalhadoras aumentou de 4 para mais de 7 milhões. Essa contradição foi tratada com notável cinismo. Oficialmente, as mulheres não estavam trabalhando, mas auxiliando temporariamente o esforço de guerra. Seus salários permaneciam substancialmente inferiores aos dos homens e sua contribuição laboral era minimizada na propaganda oficial. Mantinha-se a ficção de que seu lugar natural permanecia em casa, mesmo que passassem 12 horas por dia em fábricas de armas. As mulheres rurais passaram por uma transformação paradoxal sob o nazismo. Enquanto as mulheres urbanas viam suas oportunidades restringidas, as camponesas eram incentivadas a participar de organizações partidárias, viajar e estudar. Essa aparente libertação respondia a objetivos estratégicos: integrar o campo ao projeto nacional e preparar as mulheres rurais para as demandas de uma economia de guerra. Milhares de jovens mulheres rurais deixaram suas aldeias pela primeira vez para participar de programas trabalhistas ou trabalhar em fábricas urbanas. Embora ainda fossem consideradas inferiores aos homens, essas experiências lhes deram uma independência econômica e social impensável no passado. Muitas nunca retornaram à vida rural tradicional. O controle da sexualidade feminina tornou-se uma obsessão estatal. Nas cidades, as autoridades monitoravam constantemente o comportamento sexual das mulheres, especialmente seu possível contato com judeus ou estrangeiros. Relações interraciais eram consideradas crimes contra o sangue alemão e puníveis com prisão ou internação em campos de concentração. Códigos rígidos foram estabelecidos em relação à vestimenta, maquiagem e comportamento público. As mulheres não deveriam usar maquiagem em excesso, usar saias muito curtas ou adotar modas consideradas estrangeiras. A feminilidade aceitável era contida, maternal e completamente subordinada aos objetivos raciais do Estado. Ao mesmo tempo, o regime, paradoxalmente, promovia a promiscuidade sexual entre jovens arianos solteiros como forma de aumentar a taxa de natalidade. Foram criados programas em que jovens mulheres eram enviadas para fazendas especiais para terem filhos com membros selecionados da SS, sem a necessidade de casamento formal. Essas crianças seriam criadas pelo Estado como a futura elite racial. A experiência feminina sob o nazismo exemplifica a capacidade do totalitarismo de transformar contradições em ferramentas de controle. Ao prometer proteção enquanto impunha subordinação, ao exaltar a maternidade enquanto explorava o trabalho feminino, o regime conseguiu convencer milhões de mulheres a colaborar em sua própria opressão, convencidas de que serviam a um propósito maior. Infâncias roubadas, como Hitler reescreveu a infância alemã. No laboratório social do Terceiro Reich, nenhum experimento foi mais ambicioso do que a transformação da infância alemã. As crianças representavam o futuro da raça ariana, a geração que herdaria o Reich de 1000 anos que Hitler prometeu construir.
Portanto, desde o momento em que aprenderam a andar e a falar, foram submetidas a um processo sistemático de doutrinação que buscava apagar qualquer traço de pensamento independente e substituí-lo pela obediência absoluta ao Führer e ao Estado. A revolução educacional começou na sala de aula. O antigo sistema escolar alemão, com sua ênfase no pensamento crítico e na educação humanística, foi completamente desmantelado. Em seu lugar, surgiu um currículo projetado para formar soldados, não cidadãos. Todas as disciplinas foram reinterpretadas sob o prisma da ideologia racial nazista. A biologia tornou-se o principal veículo para o ensino da superioridade ariana. As crianças aprendiam a medir crânios, classificar tipos raciais e identificar características físicas degeneradas. A elas eram mostradas fotografias de judeus, eslavos e africanos como exemplos de raças inferiores, enquanto modelos arianos eram apresentados como o ideal de perfeição humana. Essas lições não eram abstratas. Preparavam as crianças para um mundo onde a discriminação racial seria a norma. A matemática incorporava problemas que normalizavam a violência estatal. Os exercícios incluíam cálculos sobre o custo de manter pessoas com doenças mentais em comparação com a economia gerada pela sua eliminação ou a quantidade de moradias que poderiam ser construídas com o dinheiro gasto no cuidado de pessoas com deficiência. Esses problemas não apenas ensinavam aritmética, mas também treinavam as crianças a pensar em termos da utilidade racial e econômica da vida humana. A história foi completamente reescrita para criar uma narrativa épica do povo alemão. Derrotas foram transformadas em traições, inimigos em vilões descarados e Hitler no salvador destinado a restaurar a grandeza nacional. As crianças memorizavam datas, batalhas e heróis, mas sempre dentro de uma estrutura que justificava a expansão territorial e a dominação racial. Até a educação física assumiu dimensões militares. As aulas incluíam marcha, exercícios de resistência e treinamento básico com armas simuladas. As crianças aprendiam disciplina física, obediência a ordens e resistência à dor. A resistência era mais valorizada do que a habilidade, a conformidade mais do que a criatividade. A juventude hitlerista para meninos e a Liga das Moças Alemãs para meninas tornaram-se organizações obrigatórias que substituíram todas as outras formas de socialização infantil. Essas instituições absorviam completamente o tempo livre das crianças, transformando cada momento de lazer em uma oportunidade de doutrinação. Na juventude hitlerista, as crianças viviam uma versão infantil da vida militar. Acordavam ao amanhecer, participavam de exercícios físicos extenuantes, memorizavam os discursos do Führer e praticavam manobras paramilitares. Os acampamentos de verão duravam semanas, durante as quais as crianças eram separadas de suas famílias e submetidas a uma doutrinação intensiva. A estrutura hierárquica dessas organizações ensinava as crianças a obedecer ordens sem questionar e a exercer autoridade sobre os outros quando necessário. Os jovens líderes, pouco mais velhos que seus subordinados, aprenderam a valorizar a disciplina, a firmeza e a capacidade de impor controle sobre os outros em nome de objetivos mais elevados. A Liga das Moças Alemãs operava com princípios semelhantes, mas voltada para a preparação para a maternidade. As meninas aprendiam sobre cuidados infantis, economia doméstica e os fundamentos da higiene racial. Elas eram instruídas sobre a importância da pureza sexual, o perigo dos relacionamentos interraciais e seu dever de gerar o maior número possível de filhos arianos. As atividades incluíam acampamentos onde as jovens viviam em condições espartanas, participavam de marchas de resistência e recebiam constante doutrinação ideológica. Elas eram instruídas sobre a importância da pureza racial, os perigos da mistura com judeus ou estrangeiros e seu dever de se tornarem mães prolíficas da raça ariana. Ambas as organizações utilizavam cerimônias rituais para reforçar a lealdade. Juramentos de fidelidade eram feitos sob tochas, com bandeiras nazistas tremulando e corais cantando hinos marciais. Esses eventos criavam uma atmosfera quase religiosa que gravava profundamente a importância da obediência ao Führer na memória das crianças. Para as crianças consideradas especialmente promissoras, o regime criou instituições educacionais de elite.
Os Napolas eram internatos militarizados onde futuros líderes do Reich recebiam treinamento intensivo em ideologia nazista, treinamento militar e disciplina espartana. A vida nessas escolas era deliberadamente dura, comida escassa, castigos corporais, competição constante e eliminação dos mais fracos. As escolas Adolf Hitler, ainda mais seletivas, preparavam os futuros líderes políticos do partido. Ali, não apenas a obediência era ensinada, mas também as habilidades necessárias para exercer o poder totalitário. Manipulação psicológica, controle de massa e a eliminação implacável de inimigos. A Escola Superior de Frankfurt representava o ápice desse sistema educacional. Embora tenha funcionado brevemente devido à guerra, foi projetada para treinar a elite absoluta do futuro Reich. Seus alunos seriam os arquitetos da dominação racial europeia e os guardiões da pureza ariana. Um dos aspectos mais perturbadores da doutrinação infantil era a promoção sistemática da denúncia. As crianças eram instruídas a relatar as atividades de seus pais, professores e vizinhos. Ensinavam-lhes que a lealdade ao Führer era superior a quaisquer laços familiares ou sociais. Centenas de professores foram presos após serem denunciados pelos próprios alunos. Pais que criticavam o regime em particular descobriram que seus filhos os haviam denunciado às autoridades. Essa destruição da confiança familiar foi deliberada. O Estado buscou substituir todos os laços tradicionais pela lealdade absoluta ao partido. Crianças que se destacavam como informantes eram recompensadas publicamente, criando incentivos perversos que transformavam a traição em virtude. Elas aprendiam que denunciar os outros era um ato patriótico, uma forma de servir a nação e proteger a pureza racial. Crianças judias vivenciaram uma exclusão progressiva e devastadora. Inicialmente segregadas em escolas separadas, logo foram completamente expulsas do sistema educacional. Não podiam participar de atividades esportivas, integrar grupos de jovens ou mesmo brincar em parques públicos com outras crianças. Essa exclusão não era apenas legal, mas também social. Crianças arianas eram instruídas a evitar qualquer contato com judeus, tratando-os como portadores de contaminação racial. A amizade com uma criança judia tornou-se motivo para punição e humilhação pública. Com a intensificação da perseguição, muitas crianças judias foram separadas de suas famílias e enviadas para o exterior por meio de programas de evacuação de emergência. Outras simplesmente desapareceram, vítimas de deportações que inicialmente foram apresentadas como reassentamento, mas que na verdade levaram a campos de extermínio. O controle dos pensamentos das crianças representou talvez o aspecto mais sinistro do projeto nazista. Ao capturar mentes desde os primeiros anos de vida, o regime tentou criar uma geração incapaz de conceber alternativas ao totalitarismo. As crianças cresceram sem conhecer a liberdade, a diversidade ou o pensamento crítico. Diversão monitorada, o prazer transformado em arma do regime. O totalitarismo nazista atingiu sua forma mais sofisticada quando conseguiu transformar o tempo livre em um instrumento de dominação. Por meio da organização Kraft durch Freude, Força pela Alegria, o regime demonstrou que o controle absoluto exigia não apenas repressão, mas também a capacidade de definir o que constituía diversão, relaxamento e felicidade para milhões de pessoas. Essa instituição representou um dos experimentos mais inovadores de manipulação social da história moderna. O KDF nasceu de uma profunda compreensão da psicologia de massas. Os líderes nazistas sabiam que não bastava apenas gerar empregos. Eles também precisavam convencer os trabalhadores de que sua nova situação representava uma melhoria fundamental em suas vidas. O lazer organizado tornou-se o veículo perfeito para essa ilusão. Permitia a criação de experiências prazerosas diretamente associadas ao regime, gerando gratidão e lealdade emocional. A organização operava sob um princípio aparentemente generoso: democratizar o luxo. Atividades tradicionalmente reservadas à elite, viagens ao exterior, cruzeiros pelo Mediterrâneo, férias nos Alpes, agora seriam acessíveis aos trabalhadores comuns. Essa promessa tinha um poder emocional extraordinário em uma sociedade que sofria anos de privação econômica. Os navios de cruzeiro da KDF tornaram-se o símbolo mais visível dessa política. Navios como o Wilhelm Gustloff eram projetados especificamente para transportar trabalhadores alemães para destinos exóticos.
a costa espanhola, os fiordes noruegueses, as ilhas do Mediterrâneo. Os passageiros eram criteriosamente selecionados com base em critérios de lealdade política e pureza racial, transformando essas viagens em recompensas por bom comportamento. A bordo, as experiências eram meticulosamente coreografadas. Os passageiros participavam de atividades comunitárias, assistiam a palestras sobre a cultura alemã e cantavam canções patrióticas sob as estrelas. Cada momento de prazer era imbuído de ideologia. Os trabalhadores voltavam para casa não apenas relaxados, mas também profundamente gratos ao regime que tornara essas experiências possíveis. O turismo doméstico operava com princípios semelhantes. Excursões em massa eram organizadas para paisagens alemãs consideradas particularmente arianas, as florestas da Floresta Negra, os castelos medievais do Reno, os lagos da Baviera. Essas viagens não eram politicamente neutras, reforçavam a conexão mística entre o povo alemão e sua terra, alimentando sentimentos nacionalistas e raciais. O projeto mais ambicioso e enganoso do KdF era a promessa do Volkswagen, o carro do povo. Esse programa prometia que qualquer trabalhador alemão poderia ter seu próprio veículo por meio de um sistema de poupança programada. Os trabalhadores depositavam 5 marcos por semana em uma conta especial e recebiam selos que a fixavam em contas oficiais. Assim que a conta fosse preenchida, eles receberiam seu novo carro. A campanha publicitária foi extraordinariamente eficaz. Uma fábrica gigantesca foi construída em Fallersleben, protótipos foram exibidos em feiras industriais e o próprio Hitler participou das cerimônias de lançamento da pedra fundamental da fábrica. Milhões de trabalhadores começaram a economizar religiosamente, convencidos de que em breve fariam parte de uma sociedade moderna e motorizada. No entanto, nenhum trabalhador recebeu seu Volkswagen. Quando a guerra começou, a fábrica foi convertida para produzir veículos militares e todas as economias foram confiscadas pelo Estado. O que havia sido apresentado como um símbolo de prosperidade dos trabalhadores revelou-se uma grande fraude disfarçada de progresso social. O programa Beleza do Trabalho representou outra faceta dessa estratégia de controle por meio do bem-estar aparente. Com ele, as condições físicas de milhares de fábricas foram melhoradas. Vestiários modernos foram instalados, paredes foram pintadas com cores alegres, refeitórios limpos foram construídos e áreas de descanso com jardins foram criadas. Essas melhorias não foram motivadas por uma preocupação genuína com o bem-estar dos trabalhadores, mas por uma estratégia deliberada de substituição. Em vez de aumentar salários ou reduzir a jornada de trabalho, o regime ofereceu melhorias cosméticas que criaram a ilusão de progresso social. Os trabalhadores deveriam ter se sentido gratos por trabalhar em um ambiente mais agradável, mesmo que suas condições básicas de trabalho tivessem piorado. Muitas dessas melhorias foram financiadas pelos próprios trabalhadores, que eram obrigados a contribuir com trabalho voluntário após seus dias normais de trabalho. Brigadas de embelezamento foram criadas para pintar, cuidar do jardim e construir durante o tempo livre, sem remuneração adicional. O sistema permitia que os trabalhadores pagassem por suas próprias correntes de ouro. A construção de autobahns alemãs serviu como mais um elemento dessa estratégia de sedução por meio do progresso visível. Essas estradas não apenas serviam a propósitos militares e econômicos, mas também cumpriam uma função psicológica crucial. Demonstravam que o regime era capaz de transformar fisicamente a paisagem alemã. Fotografias de Hitler inaugurando novas seções de construção, cercado por operários orgulhosos com suas pás, apareciam constantemente em jornais e cinejornais. Essas imagens transmitiam uma mensagem poderosa. Sob a liderança nazista, a Alemanha estava se tornando uma nação moderna, ordeira e próspera. A KdF também organizou uma extensa rede de atividades culturais e esportivas. Foram criados corais de trabalhadores, grupos de teatro amador, competições esportivas e festivais folclóricos. Todas essas atividades eram gratuitas ou muito baratas, tornando-as acessíveis a famílias com recursos limitados. No entanto, a participação nesses eventos não era verdadeiramente voluntária. Trabalhadores que não participavam das atividades do KdF eram vistos com desconfiança, como potenciais descontentes ou elementos antissociais. A pressão social para demonstrar entusiasmo pelos programas do regime era constante. Além disso,
Todas essas atividades serviam a propósitos de vigilância social. Os funcionários da KDF observavam as atitudes dos participantes, identificavam aqueles que pareciam menos entusiasmados e denunciavam comportamentos suspeitos às autoridades. O prazer tornou-se uma armadilha para o controle social. O paradoxo fundamental do KDF residia em sua capacidade de gerar experiências genuinamente prazerosas, ao mesmo tempo em que servia a propósitos politicamente manipuladores. Os trabalhadores que participavam de cruzeiros ou excursões realmente apreciavam essas atividades, experimentavam uma melhora tangível em sua qualidade de vida e desenvolviam gratidão emocional pelo sistema que as tornava possíveis. Essa gratidão tinha exatamente o objetivo: criar laços emocionais que transcendessem o cálculo racional. Quando a guerra chegou, muitos trabalhadores estavam dispostos a se sacrificar por um sistema que aparentemente havia melhorado suas vidas de forma tangível, sem compreender que o custo final desses benefícios seria imensuravelmente maior do que as vantagens temporárias que haviam recebido. Contra o Reich, a juventude que se recusou a obedecer. Nos porões de Hamburgo, em meio à fumaça de cigarro e ao som proibido do jazz, nasceu uma forma inesperada de resistência contra o totalitarismo nazista. Não se tratava de uma conspiração política organizada ou de um movimento revolucionário armado, mas de algo mais sutil e talvez mais perigoso para um regime obcecado pelo controle total. Jovens que simplesmente se recusavam a ser o que o Estado esperava deles. A juventude swing representou uma fissura no projeto nazista de criar uma juventude uniformemente obediente. O jazz chegou à Alemanha como uma invasão cultural silenciosa. Por meio de discos contrabandeados, transmissões de rádio captadas do exterior e músicos que viajaram para os Estados Unidos, essa música chegou às casas noturnas das principais cidades alemãs. Para a ideologia nazista, o jazz representava tudo o que precisava ser eliminado. Era música negra, associada a músicos judeus, e celebrava a improvisação individual em detrimento da disciplina coletiva. Os primeiros grupos de jovens swing formaram-se espontaneamente em Hamburgo, uma cidade portuária tradicionalmente cosmopolita, menos afetada pela ortodoxia nazista do que outras regiões alemãs. Esses jovens, geralmente filhos de famílias ricas, comerciantes, banqueiros e profissionais liberais, tinham acesso a recursos e conexões que lhes permitiam obter discos proibidos e frequentar lugares relativamente livres de vigilância policial. O que começou como gosto musical gradualmente se transformou em uma identidade cultural completa. Os jovens do swing desenvolveram seu próprio código estético que desafiava conscientemente as normas nazistas. Enquanto a juventude hitlerista promovia uniformes militares, cabelos curtos e posturas marciais, os swingers adotavam ternos largos no estilo americano, cabelos longos cravejados de glitter e uma languidez corporal que contradizia o ideal de virilidade ariana. As meninas do movimento eram ainda mais provocativas. Usavam maquiagem exagerada numa época em que a beleza natural era promovida, pintavam as unhas com cores vibrantes, usavam saias consideradas escandalosamente curtas e adotavam penteados inspirados em estrelas de Hollywood. Seu modo de se vestir era uma declaração política silenciosa, mas inequívoca. A linguagem do movimento também constituía uma forma de resistência cultural. Os jovens do swing misturavam expressões alemãs com inglesas, criavam suas próprias gírias e desenvolviam formas de comunicação que excluíam deliberadamente aqueles fora de seu círculo. Onde outros gritavam Heil Hitler, eles sussurravam Swing Heil, com ironia mal disfarçada. As festas de swing tornaram-se espaços de liberdade quase utópicos dentro do contexto repressivo do Terceiro Reich. Em apartamentos particulares, porões de casas noturnas e, ocasionalmente, em estabelecimentos comerciais tolerantes, esses jovens criaram ambientes onde as regras nazistas simplesmente não existiam. Dançavam ao som de músicas proibidas, consumiam álcool, flertavam livremente e expressavam opiniões críticas sobre o regime. A sexualidade era outra frente de batalha cultural. Enquanto o nazismo promovia uma moralidade sexual rigorosa, pureza pré-marital, casamentos arianos, sexo apenas para fins reprodutivos, o movimento swing celebrava uma sexualidade livre e hedonista. As danças incluíam contato físico íntimo, relações pré-matrimoniais eram comuns e alguns membros tinham contato com jovens judeus, violando explicitamente as leis raciais.
Essa liberdade sexual não era apenas uma rebelião adolescente, mas uma crítica implícita ao projeto nazista de controle total sobre os corpos e desejos individuais. Ao reivindicar o direito ao prazer pessoal, os jovens do swing afirmavam uma forma de individualidade que o regime considerava subversiva. Inicialmente, as autoridades nazistas subestimaram a ameaça representada pelo movimento swing. Viam-no como uma moda passageira entre jovens privilegiados que eventualmente amadureceriam e se integrariam ao mainstream. No entanto, à medida que o movimento crescia e se espalhava para outras cidades, passou a ser percebido como um problema mais sério. O ponto de virada ocorreu quando relatórios de inteligência revelaram que alguns membros do movimento mantinham laços com jovens judeus ou expressavam simpatia por potências ocidentais. No contexto das leis raciais de Nuremberg e das crescentes tensões internacionais, essas conexões foram interpretadas como traição racial e política. A Gestapo começou a se infiltrar em casas noturnas de swing, documentando suas atividades e identificando seus líderes. Relatórios policiais descreveram esses encontros como orgias de jazz, onde a degeneração moral era promovida e a juventude alemã corrompida. Música, dança e liberdade sexual eram apresentadas como sintomas de uma conspiração para enfraquecer a fibra moral da nação. A repressão intensificou-se gradualmente. Inicialmente, as autoridades limitaram-se a fechar casas noturnas, confiscar discos e dissolver festas. Mas, com a aproximação da guerra, as medidas tornaram-se mais severas. Os líderes do movimento foram presos, alguns enviados para campos de reeducação e outros forçados a se alistar prematuramente no exército. Um dos casos mais bem documentados é o do Hamburg Swing Club, cujos membros foram alvo de uma investigação exaustiva da Gestapo em 1940. Arquivos policiais revelam o nível de paranoia que esses jovens geravam nas autoridades. Seus gostos musicais foram documentados, suas cartas pessoais foram analisadas, seus encontros foram fotografados e suas famílias foram interrogadas. A condenação final do movimento veio em 1941, quando Heinrich Himmler ordenou medidas drásticas contra o que chamou de epidemia do swing. Centenas de jovens foram presos em prisões coordenadas. Alguns foram enviados para campos de concentração juvenil, outros foram designados para unidades militares perigosas na frente oriental e os mais afortunados foram simplesmente forçados a assinar declarações de arrependimento. O contraste entre os Swing Kids e a juventude hitlerista não poderia ter sido mais marcante. Enquanto estes últimos promoviam disciplina, sacrifício, obediência e preparação para a guerra, o movimento swing exaltava a criatividade, o prazer, a individualidade e a conexão com culturas não alemãs. Essa diferença transcendia o superficial, representava duas visões completamente opostas do que a juventude deveria ser. Uma como instrumento do Estado para perpetuar o poder, a outra como espaço de exploração pessoal e liberdade criativa. Para o regime nazista, permitir que essa segunda visão florescesse significaria admitir que havia valores mais importantes do que a obediência ao Führer. O movimento swing nunca desenvolveu um programa político explícito nem tentou derrubar o governo nazista. Sua resistência era existencial e não ideológica. Eles simplesmente se recusavam a permitir que o Estado definisse como deveriam viver, o que deveriam ouvir, como deveriam se vestir ou com quem poderiam se associar. Essa forma de resistência cultural mostrou-se particularmente ameaçadora para um regime totalitário, pois era difícil combatê-la sem recorrer à repressão aberta. Os jovens swingers não violavam leis específicas nem cometiam atos de sabotagem. Eles simplesmente existiam de forma diferente do que o Estado esperava. Seu legado transcende a música e a moda. Eles demonstraram que, mesmo nas circunstâncias mais opressivas, os seres humanos podem encontrar maneiras de preservar espaços de liberdade e autenticidade. Sua dança silenciosa nos porões de Hamburgo foi um ato de fé na possibilidade de resistir à padronização total da experiência humana. Quando a guerra finalmente terminou e a Alemanha começou a se reconstruir, muitos dos valores que os jovens do swing defendiam, individualidade, cosmopolitismo, liberdade cultural, tornaram-se pilares da nova sociedade democrática. Sua resistência, aparentemente frívola, preservou as sementes de um futuro mais livre.
O saque ariano, a pilhagem econômica que financiou o Terceiro Reich. Por trás do suposto milagre econômico nazista, havia uma realidade mais sinistra: o roubo sistemático e planejado das propriedades de cidadãos judeus alemães. A arianização não foi um processo espontâneo de violência popular, mas uma operação calculada e meticulosamente executada que transformou o antissemitismo em riqueza tangível para o Estado e seus beneficiários arianos. Essa desapropriação em massa não apenas financiou o crescimento econômico do regime, mas também comprometeu eticamente milhões de alemães comuns no projeto genocida. A estratégia começou com aparente contenção. Em abril de 1933, o regime organizou um boicote nacional aos negócios judaicos que, embora tenha durado apenas um dia, estabeleceu um precedente crucial. A economia judaica estava legitimamente sujeita a ataques em nome dos interesses nacionais alemães. Membros da SA posicionavam-se em frente às lojas com cartazes ameaçadores, fotografavam os clientes que ousavam entrar e marcavam as vitrines com símbolos de identificação. Este evento aparentemente insignificante serviu a múltiplos propósitos estratégicos. Primeiro, avaliou a reação popular à perseguição antissemita, confirmando que a maioria dos alemães estaria disposta a tolerar ou mesmo apoiar medidas antijudaicas. Segundo, enviou um sinal claro à comunidade empresarial judaica de que seu futuro na Alemanha era incerto. Terceiro, deu início ao processo psicológico de normalização da exclusão econômica como uma política legítima. Nos anos seguintes, o regime implementou uma estratégia de estrangulamento gradual. Médicos judeus perderam suas licenças para atuar em hospitais públicos. Advogados foram expulsos de associações profissionais. Funcionários públicos judeus foram demitidos do serviço público. Jornalistas foram excluídos das redações. Cada medida foi apresentada como uma reforma necessária para proteger os interesses alemães. Empresas judaicas começaram a enfrentar obstáculos burocráticos intransponíveis. Licenças de importação negadas, pedidos de crédito rejeitados e contratos com instituições públicas cancelados. Fornecedores arianos foram pressionados a cortar relações comerciais com empresas judaicas, enquanto clientes foram dissuadidos por meio de campanhas de intimidação social. O processo acelerou-se drasticamente após 1935 com a promulgação das leis de Nuremberg. Estas não apenas definiram legalmente quem era judeu, mas também estabeleceram o arcabouço legal para a exclusão econômica total. Judeus eram proibidos de contratar funcionários arianos, participar de feiras, anunciar em publicações alemãs ou acessar setores estratégicos da economia. A máquina burocrática da arianização era extraordinariamente sofisticada. Escritórios especializados foram criados em cada região para catalogar propriedades judaicas, avaliar seu valor, identificar compradores adequados e supervisionar transferências. Notários, avaliadores, banqueiros, advogados e fiscais participavam de um sistema que transformava a desapropriação em um procedimento administrativo rotineiro. Os preços pagos por propriedades arianizadas estavam consistentemente abaixo do seu verdadeiro valor de mercado. Os vendedores judeus não tinham poder de barganha real, sabiam que, se rejeitassem as ofertas, suas propriedades seriam simplesmente confiscadas sem indenização. Muitos aceitavam vendas por frações do valor real, considerando-as preferíveis ao confisco total. Os compradores eram criteriosamente selecionados com base em critérios de lealdade política e pureza racial. Membros do partido, veteranos de guerra, funcionários públicos e empresários com conexões nazistas tinham preferência. Esse sistema criou uma nova classe de beneficiários do regime, cuja prosperidade dependia diretamente da continuidade das políticas antissemitas. As lojas de departamento representavam alvos particularmente atraentes para a arianização. Essas empresas, muitas delas fundadas por famílias judias no século XIX, acumulavam propriedades valiosas nos centros comerciais das principais cidades alemãs. Sua transferência para mãos arianas não só gerou lucros imediatos, como também eliminou concorrentes eficientes do mercado. O caso da loja de departamentos Hermann Tietz ilustra perfeitamente esse processo. Essa rede, uma das mais bem-sucedidas da Alemanha, foi forçada a vender seus imóveis a preços absurdamente baixos. Os novos proprietários arianos mantiveram as localizações privilegiadas,
a infraestrutura desenvolvida e até mesmo muitos dos funcionários não judeus, mas eliminaram qualquer vínculo com seus fundadores originais. Instituições financeiras judaicas sofreram destino semelhante. Bancos centenários foram liquidados ou absorvidos por concorrentes arianos. As economias de décadas de trabalho foram confiscadas sob diversos pretextos legais. Redes empresariais construídas ao longo de gerações foram desmanteladas e redistribuídas entre beneficiários politicamente corretos. A Kristallnacht, em novembro de 1938, marcou a transição para a fase final da arianização. Esse pogrom organizado, oficialmente apresentado como uma explosão espontânea de indignação popular, serviu de pretexto para a expropriação em massa. Os judeus foram responsabilizados coletivamente pelos danos causados durante a violência e forçados a pagar uma multa de 1 bilhão de marcos. Ao mesmo tempo, os judeus eram proibidos de possuir negócios, ações, títulos, joias, obras de arte ou outros bens valiosos. Tudo tinha que ser vendido a compradores arianos a preços fixados pelas autoridades. Essa transferência maciça de riqueza ocorreu em poucas semanas, sob a supervisão rigorosa de autoridades especializadas em pilhagem legalizada. Os beneficiários da arianização não se limitavam às grandes empresas. Famílias alemãs comuns compravam móveis, roupas, instrumentos musicais, livros e utensílios domésticos confiscados a preços simbólicos em leilões organizados pelas autoridades fiscais. Essas vendas em massa eram anunciadas em jornais locais e atraíam multidões de compradores entusiasmados. O Estado nazista utilizou os recursos da arianização para financiar múltiplos objetivos estratégicos. Uma parcela considerável foi destinada ao rearmamento militar, que consumiu enormes recursos, mas teve que ser mantido em segredo até 1939. Outra parcela financiou programas sociais visíveis, como férias subsidiadas do KDF, empréstimos para casamento e melhorias nas moradias dos trabalhadores. Essa redistribuição vertical, do judeu para o Estado, do Estado para o cidadão ariano, criou um sistema perverso de cumplicidade coletiva. Milhões de alemães experimentaram melhorias materiais tangíveis diretamente relacionadas à perseguição de seus antigos vizinhos judeus. A repressão transformou-se em prosperidade pessoal. Os números da pilhagem são impressionantes em sua magnitude. Pesquisas históricas estimam que mais de 100 mil empresas judaicas foram arianizadas entre 1933 e 1942. O valor total dos ativos transferidos excede consideravelmente os recursos que a Alemanha recebeu após a guerra por meio do Plano Marshall. A arianização representou uma das maiores transferências de riqueza da história moderna. Além do seu impacto econômico, a arianização desempenhou funções psicológicas e políticas cruciais para o regime. Demonstrou aos alemães arianos que a perseguição aos judeus gerava benefícios tangíveis para eles. Criou uma grande classe de beneficiários cuja prosperidade dependia da continuação das políticas nazistas e normalizou o conceito de que a violência estatal poderia ser economicamente lucrativa. Quando a guerra começou e a solução final foi implementada, a arianização havia pavimentado o caminho tanto logística quanto psicologicamente para o genocídio. Os alemães já haviam aceitado que os judeus não tinham direito à propriedade. O passo para negar-lhes o direito à vida foi tragicamente menor do que poderia parecer. O legado da arianização transcendeu o período nazista. Os beneficiários mantiveram grande parte de sua riqueza ilícita após a guerra, e muitas famílias alemãs construíram sua prosperidade pós-guerra sobre bases que incluíam bens roubados. A justiça restitucional era limitada e incompleta, permitindo que os frutos da pilhagem fossem permanentemente integrados à economia alemã. O Reich do Medo, como a Alemanha foi silenciada. No Terceiro Reich, a oposição política não foi simplesmente derrotada, foi tão completamente apagada da existência que até mesmo a lembrança de sua possibilidade desapareceu da consciência pública. Esse processo de aniquilação não dependeu apenas da violência estatal, embora esta tenha sido brutal e sistemática. Seu verdadeiro poder residia na criação de um sistema de vigilância social tão disseminado que transformava cada cidadão em um vigilante em potencial e cada conversa privada em um risco mortal.
O desmantelamento da democracia alemã seguiu uma sequência calculada que revelou a sofisticação estratégica do projeto nazista. Primeiro, os comunistas foram eliminados, usando o incêndio do Reichstag para justificar prisões em massa de líderes do KPD. A esquerda radical desapareceu em questão de semanas, seus líderes foram enviados para os primeiros campos de concentração e suas redes organizacionais foram completamente desmanteladas. Os sociais-democratas seguiram logo em seguida. Sua longa tradição democrática e respeito pelo Estado de Direito os tornaram presa fácil para um regime que não tinha escrúpulos em violar todas as normas constitucionais. Seus jornais foram fechados, seus escritórios ocupados e seus líderes presos. O SPD, que havia sido a espinha dorsal da República de Weimar, evaporou-se quase sem resistência. Os sindicatos sofreram um destino semelhante. O Dia do Trabalho de 1933 foi, paradoxalmente, o último dia de liberdade sindical na Alemanha. Após permitir as comemorações tradicionais para evitar suspeitas, a SA ocupou todas as sedes sindicais do país no dia seguinte. Líderes sindicais foram presos, seus arquivos confiscados e seus fundos roubados. Em poucas horas, décadas de organização sindical foram reduzidas a cinzas. Os partidos conservador e liberal foram dissolvidos por meio de uma combinação de pressão política e terrorismo direcionado. Seus líderes, embora inicialmente tivessem colaborado com Hitler na esperança de controlá-lo, descobriram que haviam se tornado cúmplices de sua própria destruição. Em julho de 1933, o NSDAP era o único partido legal na Alemanha. Mas a eliminação das estruturas políticas formais foi apenas o primeiro passo. O verdadeiro gênio repressivo do nazismo residia na criação de um sistema de vigilância que penetrava até os recantos mais íntimos da vida privada. A Gestapo, embora numericamente limitada, conseguiu controlar uma população de 65 milhões de pessoas por meio de uma rede de informantes que incluía vizinhos, colegas de trabalho, amigos e até familiares. Essa rede não era uma estrutura formal com hierarquias claras e ordens explícitas. Era algo mais sutil e perigoso. Um sistema em que cada indivíduo sabia que poderia ser observado a qualquer momento por alguém disposto a denunciá-lo. A paranoia tornou-se o estado de espírito normal da população alemã. Reclamações chegavam constantemente aos escritórios da Gestapo. Uma piada sobre Hitler contada em um bar, um comentário crítico sobre a guerra murmurado em uma fila de racionamento, um olhar de consternação durante um desfile nazista. Qualquer indiscrição podia se tornar uma acusação formal. Os arquivos da polícia secreta revelam a aparente trivialidade de muitas dessas reclamações e a severidade desproporcional das punições que se seguiam. Os locais de trabalho tornaram-se campos de batalha silenciosos, onde a sobrevivência dependia da capacidade de suprimir qualquer pensamento crítico. Os trabalhadores aprenderam a falar apenas sobre assuntos seguros, a evitar comentários que pudessem ser mal interpretados e a demonstrar entusiasmo constante pelas políticas do regime. O silêncio tornou-se uma forma de resistência, mas também uma forma de cumplicidade. As fábricas implementaram sistemas em que os capatazes relatavam comportamentos suspeitos, em que os trabalhadores eram avaliados não apenas por sua produtividade, mas também por sua lealdade política, e em que uma ausência injustificada ou comentário crítico podia resultar em demissão imediata e inclusão na lista negra, o que os impedia de encontrar emprego em outro lugar. Os trabalhadores perderam o direito de greve, negociação coletiva e mudança de emprego sem autorização governamental. Com a Lei Nacional da Organização do Trabalho de 1934, a indústria retornou a um sistema feudal, com os funcionários reduzidos à condição de servos. Se um empregador não quisesse que um funcionário saísse, poderia se recusar a fornecer a documentação necessária para começar um novo emprego. O sistema educacional tornou-se mais uma frente de vigilância social. Os professores eram instruídos a observar as atitudes de seus alunos e as opiniões expressas por suas famílias. Crianças, doutrinadas em organizações juvenis nazistas, eram transformadas em potenciais informantes contra seus próprios pais. Conversas domésticas tornavam-se perigosas quando as crianças podiam relatar críticas ao regime ouvidas em casa. Centenas de pais foram presos após serem denunciados pelos próprios filhos. O Estado havia conseguido penetrar no último refúgio de privacidade, o lar familiar.
A confiança básica que mantém a sociedade civil unida foi deliberadamente destruída e substituída pela lealdade ao Führer como único vínculo seguro. Apesar do terror generalizado, existiam formas sutis de resistência que demonstravam que a humanidade não havia sido completamente erradicada. Em algumas fábricas, praticava-se sabotagem passiva. Desaceleração deliberada da produção, erros que danificavam máquinas e fingimento de doença para reduzir a produção. Essas ações eram quase impossíveis de comprovar, mas podiam afetar significativamente as metas de produção. Houve também casos de solidariedade silenciosa, trabalhadores alertando discretamente os colegas sobre batidas iminentes, supervisores que não conseguiam ver pequenos atos de sabotagem, médicos que falsificavam atestados médicos para ajudar pessoas a evitar o serviço militar. Essas pequenas fissuras no sistema repressivo eram importantes porque preservavam a possibilidade de valores diferentes daqueles impostos pelo Estado. Intelectuais e artistas enfrentaram uma forma particular de repressão que buscava não apenas silenciá-los, mas também apagar sua influência cultural passada. A queima de livros em maio de 1933 foi apenas o símbolo mais visível de um expurgo cultural mais amplo, que incluiu a proibição de milhares de obras, a expulsão de escritores e acadêmicos e a reescrita da história cultural alemã. As universidades foram coordenadas pela expulsão de professores judeus, liberais ou social-democratas e sua substituição por acadêmicos nazistas ou simpatizantes do regime. A liberdade acadêmica desapareceu e a pesquisa científica foi subordinada aos objetivos ideológicos do Estado. O pensamento crítico foi substituído pela repetição de dogmas raciais e nacionalistas. A mídia tornou-se uma extensão do Ministério da Propaganda. Jornalistas foram organizados em uma câmara profissional controlada pelo Estado, e apenas aqueles com credenciais nazistas foram autorizados a exercer sua profissão. A informação foi substituída pela propaganda, e a realidade foi filtrada pelos objetivos políticos do regime. Em 1939, o projeto de aniquilar a oposição política estava essencialmente completo. Não havia partidos alternativos, sindicatos independentes, imprensa livre, universidades autônomas ou espaços públicos onde a dissidência pudesse ser expressa. Mais importante ainda, a própria capacidade de imaginar alternativas políticas havia sido sistematicamente destruída. O sucesso dessa repressão não pode ser medido apenas pela ausência de resistência organizada, mas pela transformação psicológica da população alemã. Milhões de pessoas aprenderam a pensar apenas o que era permitido, a expressar apenas o que era aprovado, a desejar apenas o que o Estado considerava apropriado. A ditadura havia penetrado não apenas nas instituições, mas também nas mentes. Quando a guerra chegou, essa população psicologicamente preparada estava disposta a aceitar enormes sacrifícios, participar de assassinatos em massa e continuar lutando mesmo quando a derrota era inevitável. A repressão conseguiu mais do que apenas silenciar a oposição. Criou uma sociedade incapaz de resiliência moral. O legado desse sistema repressivo perdurou além do fim da guerra. A desconfiança social, a incapacidade de formar laços políticos genuínos e a tendência a buscar autoridades externas para definir a verdade marcaram a sociedade alemã por décadas. A democracia do pós-guerra teve que ser reconstruída não apenas sobre as ruínas físicas das cidades bombardeadas, mas também sobre os escombros psicológicos de uma sociedade que havia se esquecido de como ser livre.